Olá, saudações fraternas a todos os que estiverem acompanhando esta gravação. Meu nome é Domingos e sou educador, professor da rede pública e formado nas nas disciplinas de filosofia e história, embora também seja pesquisador, estudioso nas áreas de sociologia, psicologia, etc. Gostaria de agradecer ao professor Fernando Rodrigues Félix, detentor deste canal, por ceder-me graciosamente este espaço para que eu possa divulgar minhas opiniões, perspectivas e pontos de vista. Durante esta gravação, tecer algumas considerações sobre um artigo publicado no famigerado jornal paulista, o Estado de São Paulo, no dia 26 de fevereiro de 2022. É claro, evidentemente, que se trata de uma reportagem sobre a ação militar da Rússia na Ucrânia, ou seja, sobre a guerra que está acontecendo. E já adianto que a perspectiva do articulista, o original deste artigo é norte-americano, né, e vindo de uma agência de notícias norte-americana, e eu então já advirto que o autor deste artigo é favorável à Europa, ao Ocidente, aos Estados Unidos, ou como se diz, à Ucrânia. Antes de iniciar esta abordagem, eu vou principiar citando uma frase de Charles Bukowski, que eu considero bastante pertinente. A grande diferença entre a ditadura e a democracia é que na ditadura você obedece. Na democracia você primeiro vota e depois obedece. E agora eu direi, sou frequentemente questionado a respeito disto, embora meus pontos de vista a respeito sejam bastante conhecidos, mas eventualmente sou questionado sobre a questão da democracia. Digo da nossa democracia, da democracia indireta, parlamentar, representativa, de origem anglo-saxã. E direi que a única vantagem da nossa democracia e pela qual ela merece ser mantida, ser conservada, é uma possível passagem para uma democracia direta, ou seja, uma ampliação. A única vantagem que a nossa democracia tem é a possibilidade de vir a ser ampliada em qualquer momento futuro, convertendo-se numa democracia direta, nos moldes da antiga Grécia, ou como queiram, das comunas medievais italianas, do Landgemeine suíço, Demoex, etc. e tal. Então, eu avalio a nossa democracia desta forma. A nossa democracia ela é aberta a esta possibilidade de ampliação, podendo vir a converter-se progressivamente numa policracia. Tá? Então, defino a mim mesmo como ultrademocrata. Tá? Eu não sou partidário da democracia anglo-saxã, dessa democracia formal e representativa. Sou partidário da nossa herança grega, ou seja, da democracia direta ou da policracia. Então, sou ultrademocrata. Essa é a minha perspectiva. Quero que seja considerada. Também sou ultraliberal em política. Tá? Politicamente, considero-me também legatário da herança de John Stuart Mill, que se expressou, como parte de vocês devem saber, no seu ensaio On Liberty. E inclusive cunhando uma expressão que precisa ser resgatada em nossa época, que é a da economia estacionária. Marquem isso. Como eu falei no John Stuart Mill, poderia também falar do John Locke. John Locke foi um dos forjadores da democracia, da democracia ou
tanto da democracia quanto também do liberalismo político, um pouco mais talvez da democracia. Dando-lhe as formas que nós conhecemos, a forma representativa. Mas é interessante também falar sobre o John Locke, que ele sempre defendeu que quando os parlamentos eles não representam a vontade popular, vai de encontro ao que o Bukowski falou, quando os parlamentos eles não representam a vontade popular, quando os parlamentos são infiéis, eles devem ser dissolvidos. É algo que a nossa democracia parlamentar e representativa da atualidade esqueceu-se por completo, criando uma verdadeira ditadura democrática. Quero que também isso seja considerado. Eu gostaria, em primeiro lugar, depois de ter sido essas breves considerações, de alertar que o autor deste artigo do Estado de São Paulo, o senhor Farid Zakaria, ele é curiosamente um indiano. E eu acho um indiano radicado nos Estados Unidos. Eu acho muito estranho que um articulista originário da Índia, ele ignore por completo, ele coloque de lado e ignore por completo a questão da cultura. E nós, direi para começo de conversa, que nada podemos compreender sem enfocar o tema da cultura. Esse tema que está sendo posto de lado agora durante a guerra da Ucrânia. Claro que há, por parte dos Estados Unidos, um grande interesse econômico, por parte de muitas pessoas sinceras da Europa, um interesse político, democrático, mas também com relação àquela sociedade, a sociedade russa, como a sociedade chinesa, a sociedade indiana, a sociedade iraniana e outras sociedades orientais, existe uma conotação cultural em toda essa questão. E essa conotação cultural, esse aspecto cultural, não está sendo devidamente, por interesses óbvios, não está sendo abordado ou sequer profundizado. E nós, o nosso viés, o viés com que nós analisaremos todo este artigo será um viés culturalista, uma vez que eu sou adepto, confesso, das teorias do sociólogo alemão Max Weber. Então, vou abordar sim a questão da cultura. E advirto, bem, eu vou começar então lendo aqui trechos do artigo e tecendo essas considerações. Ele começa a falar que a invasão russa à Ucrânia parece marcar o fim de uma era que se iniciou com a queda do Muro de Berlim em 1989. Esta era que ele fala é uma era aí de 10, 15 anos, posterior à queda do Muro de Berlim, e é óbvio que ela corresponde ao sonho dourado, ou paraíso perdido do Francis Fukuyama, com seu fim da história e aquela magnífica idade dourada produzida pelo liberalismo econômico, grudado no liberalismo político. Então a gente conhece bem tudo isso. Não foi essa era, nunca foi uma era dourada, nunca foram tempos áureos, essas décadas, esses anos que sucederam a queda do Muro de Berlim, como esse autor aqui vai tentar fazer-nos pensar. E nós temos que nos lembrar, ele mesmo fala sobre isso, devemos nos lembrar de conflitos pavorosos que nós assistimos, nós mais velhos, quarentões, quase cinquentões, aqueles conflitos que aconteceram na Europa, no leste europeu, na chamada Jugoslávia, ou Iugoslávia, como nós dizíamos aqui, conflitos que aconteceram da mesma maneira na África. Na África aconteceram conflitos étnicos seríssimos, e em outras partes, claro, é tão óbvio que a gente até acaba esquecendo por tão óbvio que seja. E claro, o Iraque, a questão do Saddam Hussein, a propaganda falsa das armas nucleares ou químicas que nunca existiram no Iraque, propaganda falsa posta em circulação pelos Estados Unidos, e acolhida por toda esta mídia, esta mídia não censurada, esta mídia liberal, não censurada, porém comprada. E aí ele coloca aqui, naquela era pós-Guerra Fria, ele insinua, claro, é óbvio a insinuação aqui, a relação que ele tenta fazer entre a Rússia atual e a URSS, a União das Repúblicas Soviéticas, comunismo. Essa associação é totalmente falsa, é maliciosa e é desonesta.
O estado de São Paulo, às vezes eu falo Folha, mas eu entendo o estado. O estado de São Paulo, em outros artigos e editoriais, o estado de São Paulo faz a mesma associação desonesta entre a Rússia atual e a ex-URSS, né? As repúblicas comunistas, né? E essa associação, como eu falei, é totalmente falsa, porque a gente sabe que hoje a Rússia ela é inspirada, em parte, por um forte sentimento cultural, de tradição, tradições religiosas. A Igreja Ortodoxa voltou à tona, canonizou inclusive o czar Nicolau II, que foi fuzilado pelos comunistas, e podemos dizer até em certa medida, que a velha Rússia de Dostoiévski retornou à vida, ressuscitou, saiu da tumba. Tá? E então não existe nenhuma analogia possível entre a Rússia atual, tá? Do Putin, tá? Apoiado pela Igreja Ortodoxa, tá? E se diz, inclusive, identificar-se com essa crença, e a URSS, o comunismo. Né? É absurda essa associação. Isso aqui trata-se de uma propaganda desonesta e totalmente falsa. Né? Fala-se muito sobre a imprensa russa, o Pravda e os jornais russos, que eles sofrem até hoje censura, né? Como a imprensa chinesa, talvez a imprensa indiana, todas as imprensas dessas sociedades orientais, e nós nos esquecemos que há diversas formas de censura. Há a censura descarada, posta em prática nessas sociedades, como há formas sutis de censura. Censura velada, censura hipócrita, muito mais séria e muito mais grave, porque em operação nos países ditos democráticos. A distorção da informação é muito grave. A seleção da informação é muito grave, tá? A manipulação da informação é algo muito grave, a venda dessa propaganda manipulada é muito grave. E o próprio jornal Estado de São Paulo é um exemplo claro disso, tá? Com suas meias-verdades, com suas deturpações, insinuações, todas a serviço de uma determinada ideologia pela qual ele é pago, esse jornal. Aí ele continua sobre política, economia e cultura. Aqui ele citou, inclusive, a questão da cultura. Vamos esperar um pouco. E aí ele continua. E o poder americano sustentou o sistema internacional. Né? E ele vai dizer assim: o poder americano e a democracia liberal pareciam ter triunfado. Né? Porque é sabido que os Estados Unidos... eles são herdeiros. Fala-se muito contra a questão da Rússia, né? Ou da União Soviética e de outras sociedades ideológicas. Né? Porém, os Estados Unidos, eles não são menos ideológicos e não são menos revolucionários. Os Estados Unidos, com seus golpes, suas ações violentas, suas guerras que essa república espalha por todo o planeta, ele é herdeiro de uma tradição jacobina. Criada pela Revolução Francesa. Né? Os revolucionários franceses, eles tinham a ideia de que o espírito democrático, né? Aquela aspiração democrática surgida nas elites francesas, que aquilo poderia ser imposto a ferro e fogo, como foi no caso da França. E eles acreditavam que podiam levar esse ideal revolucionário, esse ideal democrático, essa democracia formal, para todas as outras sociedades. Então, daí surgiram diversas intervenções feitas por Napoleão Bonaparte, com o intuito de levar esse espírito democrático, revolucionário, para as demais sociedades. Tá? Então, o comunismo ele é herdeiro desse ideal revolucionário jacobinista. Tá? O anarquismo também é herdeiro dessa tradição revolucionária inaugurada pela democracia. Tá? Pela democracia francesa, pelo jacobinismo, pela Revolução Francesa. E ao que alguns fazem retroagir esse espírito revolucionário até a Reforma Protestante. Não sem certa razão, porque também, durante a Reforma Protestante, com maior gravidade, foi empregada a violência, foi empregada a força. E num contexto todo equivocado, que era um contexto religioso. Então alguns retroagem esse espírito revolucionário, fazem retroagir a Reforma Protestante. Outros, a Revolução Francesa. De qualquer forma, trata-se de um legado
anterior aos Estados Unidos, que os Estados Unidos acolheram. E eles dão continuidade a isso. Porque os Estados Unidos honestamente, alguns norte-americanos honestamente, outros evidentemente que não, acreditam que possam levar ideais democráticos e implantá-los em outras sociedades. Este é o problema da cultura. Então, é a ideia de atacar, de atacar militarmente, tá? De agredir um outro país, uma outra sociedade, para implantar a democracia. Tá? Essa concepção, como falei, é revolucionária, tá? E é herdeira dos ideais jacobinistas da Revolução Francesa. É uma concepção bastante pobre, tá? Tão pobre quanto a comunista ou a anarquista. Por quê? Porque você não se cria, não é possível criar um espírito democrático, não é possível produzir uma consciência, tá? Um estado de consciência favorável à democracia ou à liberdade por meio de agressão, por meio de violência. Você não transplanta isso para uma outra sociedade. Tá? Mas parte dos norte-americanos acreditam que isso é possível. E por isso apoiam essas agressões, esses atos de violência a outras sociedades, a outras culturas, inclusive orientais. Tá? Acho que na maior parte, infelizmente, é algo também que tem que ser dito, infelizmente na maioria dos casos, trata-se de se usar, isso é muito grave, usar o ideal democrático, os Estados Unidos usam o ideal democrático para exercer um imperialismo, de preferência econômico, para pilhar, para roubar outras sociedades. Isso evidentemente também é muito grave, também é muito sério, porque nessas sociedades agredidas, com a desculpa de se levar à democracia, se produz uma grande resistência a ela, uma rejeição. Pode-se dizer que em diversas culturas e sociedades, a democracia é rejeitada justamente devido, e o liberalismo político, devido a essa atitude dos Estados Unidos de usar a democracia e o liberalismo político como um expediente para oprimir essas sociedades, para oprimir, para explorar, para dominar estas sociedades economicamente. Porque de carona, eu vou usar a palavra carona, de carona com o liberalismo político, que é um ideal nobre e é o melhor modelo político, mas de carona nele, infelizmente, vem o liberalismo econômico. E aí é desgraça. E aí ele usa aqui, esse autor, o termo Pax Americana para lembrar da paz romana. A paz romana do tempo de Augusto, quando o templo de Jano foi fechado. Foi um período sem guerras, um período de grande florescimento cultural da Roma Antiga. É a época de Públio Maro, Virgílio, é a época de Horácio e de outros grandes luminares da cultura romana. E o autor muitos autores fazem essa analogia, autores atuais, recentes, entre a paz romana e essa suposta paz norte-americana dos anos 90 e começo do que não foi paz, não houve paz alguma, né? Como nós sabemos. E aqui ele culpa de alguma maneira, incluindo a ascensão de países como China e Índia, que é a terra natal dele. Porém, ele diz aqui, porém a força mais disruptiva foi o retorno de uma Rússia imperial. Então ele sabe que a Rússia de hoje não é comunista, não tem relação nenhuma com a URSS. Ele aqui conduz o termo imperial, ele bem sabe que os ideais desta Rússia atual são outros. E que existe, inclusive, uma unidade cultural com a Ucrânia. Ucrânia e Rússia retém a mesma cultura. Muito importante frisar isto. Então ele coloca aqui China, Índia e Rússia. Poderíamos talvez citar outras sociedades, talvez o Irã. China, Índia, Rússia, Irã são os vilões. Tá? E ele diz que eles resistem, esses países, China, Índia, Rússia, Irã, porque é xiita, tá? E os Estados Unidos satanizam o Irã por ser xiita. Tá? Isso é muito curioso, porque os islâmicos com os quais nós devemos nos preocupar são os sunitas, tá? Que são muito bem tolerados na amizade pelos Estados Unidos, são amiguinhos, né? Os sunitas têm um ideal virulento, esses grupos terroristas envolvidos com massacres
e com violações sistemáticas de direitos, são todos praticamente de orientação sunita, não de orientação xiita. Os xiitas sempre foram os mais civilizados, os mais pacíficos, os mais tranquilos, os mais respeitadores. Os Estados Unidos, devido à sua política, eles inverteram a realidade histórica, satanizando o Irã e o xiismo, porque eles não aceitam o liberalismo, eles não aceitam o liberalismo político americano ou americanizado, tá? Da mesma maneira como a China, que aderiu. Veja, você tem o Irã, que é xiita, você tem a China, que é comunista, tá? Temos aqui a Índia, onde há uma ascensão de nacionalismo, e agora a Rússia, que vai pelo nacionalismo, cristianismo antigo. Tudo isso é satanizado, tudo isso, pelo menos o comunismo, tá? O nacionalismo indiano, é claro, e os nacionalismos, a cultura nacional, o comunismo, o xiismo, são satanizados pelos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos, em todo esse processo, e isso nós temos que apontar a gênese disso, os Estados Unidos, eles têm a consciência norte-americana, a cultura mesmo secularizada, ela é herdeira de uma cosmogonia calvinista. Tá? E essa cosmogonia calvinista, ela não existe sem o seu oponente, sem o seu inimigo, que a princípio era o próprio Satanás no calvinismo, é a besta, é o anticristo. Mas, nesse contexto secularizado, esse inimigo foi sendo secularizado, tá? Dentro da cultura, da consciência norte-americana. E chegou a ser por um tempo Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte foi esse inimigo. A França foi... Não a França, desculpem, mas o Napoleão Bonaparte chegou a ser esse inimigo. As relações Estados Unidos e França são muito estranhas. Mas com certeza, posteriormente, o comunismo foi o grande inimigo que substituiu o Satanás, substituiu a besta, substituiu o anticristo. Então veio o comunismo, tá? Durante algum tempo, com certa razão, o islamismo e agora a Rússia. Tá? Mas é como eu disse, a consciência norte-americana, herdeira dessa cosmogonia calvinista, ela não pode subsistir sem um inimigo ao qual se deve satanizar. Deve se opor a esse inimigo o detentor da virtude, o heróico, o divino, representado por eles norte-americanos, obviamente. Tá? Então, essas culturas, China, Índia, Rússia, Irã. E aí, com relação porque a Rússia já foi comunista no passado, e a inimizade consolidou-se nesse período. A pergunta que se faz, então, para terminar, eu já tenho que terminar este pedaço, esta parte da minha locução. Para terminar isso, a gente lembra que a Rússia era comunista, a China é comunista, e a gente se pergunta por que diversos países, tanto no continente americano, na Europa, tanto no continente europeu, primeiro, claro, tanto na América Latina também, no leste europeu, na Rússia, na China. Por que todas essas sociedades foram atraídas sem mais nem menos pelo comunismo? É o que nós procuraremos responder comentando este artigo na segunda parte desta gravação. Muito obrigado, um abraço a todos